Gênesis 26, versículo 1. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, todo mundo já encontrou. Diz o seguinte: havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessões de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os seus servos naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque: por que viestes a mim, pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós? E eles disseram: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, que nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. E chamou-o Seba, por isso o seu nome, ou o nome daquela cidade, é Berseba até o dia de hoje. Amém. Querido, eu quero primeiro explicar algumas coisas aqui. Duas coisas eu quero explicar, ou algumas, quem sabe. Primeiro, a Bíblia diz no versículo de número 13, quero que você fique com a Bíblia aberta ainda comigo. No versículo 13 está dizendo assim, ó: engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Este versículo traz uma denotação de bênção presente no passado, no presente e no futuro.
que enquanto Isaac obedeceu à voz de Deus, Deus o engrandeceu. Existe um texto em outras traduções da Bíblia que falam que Isaac foi abençoado e prosperou. Tem uma Bíblia, eu não sei qual a tradução que eu li, que diz que Deus o abençoou extraordinariamente. A bênção que Deus deu para Isaac. E aqui diz o versículo 13: engrandeceu-se o passado dele, desde o momento que ele começou a obedecer a Deus, Deus veio engrandecendo-o. E o versículo diz também, o versículo de número 13: ia se engrandecendo à medida que ele ia plantando, que ele ia trabalhando, que ele ia cavando, que ele ia abrindo poços, ia jogando semente, ia cultivando. À medida que ele trabalhava, ele não parava. O verbo aqui está no gerúndio: ia se engrandecendo. E aí diz ainda: até que se tornou muito grande. Esse muito grande aqui está dizendo que ele chegou ao ponto de se tornar mais rico do que Abimeleque. Abimeleque é uma definição dos reis dos filisteus, igual Faraó. Faraó, todo rei do Egito é Faraó. Todo o rei romano era Herodes. Então Herodes era uma definição dos reis romanos. A definição dos reis do Egito é Faraó, e a definição dos reis dos filisteus era Abimeleque. Então o Abimeleque chegou para ele e disse: olha, você não pode mais ficar aqui, porque você se tornou mais rico do que nós. Você não cabe aqui nessa terra. Porque vocês já vão entender, irmãos, que o lugar era pobre, o lugar era difícil, o lugar era ruim para aqueles que estavam ali. Mas para o servo de Deus, nós vamos observar que tem uma bênção especial por causa da sua obediência. A segunda coisa que eu quero dizer nesse texto é que quando Abimeleque viu que ele estava enriquecido, Abimeleque mandou ele embora. Quando ele viu que ele estava crescendo, mandou ele embora dali. Eles abriam um poço, iam lá. Primeiro ele desentulhou todos os poços que Abraão tinha cavado. Aí, com aqueles poços que ele abriu, Deus começou a prosperar a sua vida. Aí ele foi e cavou mais um poço. Primeiro ele desentulhou os poços, Nós entendemos pela própria Bíblia que ele desentulhou 3 poços que seu pai tinha cavado, que quando seu pai morreu, os filisteus entulharam, encheram de terra. Aí ele foi agora, depois de desentulhar esses poços, ele foi e abriu um poço. Aí os pastores de Abimeleque, os pastores de gado dele, chegaram lá e disseram: esse poço é nosso, porque o lugar é nosso, saiam daqui. Aí Isaac, na paz, entregou, para não brigar, entregou o poço e foi para outro lugar. Chegou lá, abriu outro poço, aí deu confusão de novo. Aí ele entregou aquele poço, foi abrir um terceiro. Abriu esse terceiro, que foi aquele que não deu confusão, tal de Reobote. Aí quando ele viu isso, ele mandou ele embora. Daí ele foi embora. Ele deixou aquele poço, deixou o Reobote também, deixou o poço de Ezeque, deixou o poço de Sitna, deixou o poço de Reobote, e foi para outro lugar, para Berseba. Foi para lá. E lá Deus apareceu para ele, fez promessa novamente para ele. E quando ele estava lá, abençoado por Deus, quando um dia chega uma visita para ele, o Abimeleque chega lá junto com a sua comitiva, junto com o seu chefe de exército, junto com o príncipe. Chegou lá e disse: o que vocês querem aqui comigo? Daí ele diz assim: nós viemos aqui fazer um acordo de paz com você. Você sabe que a gente nunca te fez mal. Olha, irmão, nunca fez mal. Expulsou da terra, tomou os poços, como que não fez mal? Eu acho engraçado que tem gente, tem gente que, desculpa a expressão, tem cara de pau. Esse rei teve cara de pau de chegar e dizer: nós nunca brigamos com você, Eu acho que ele estava querendo dizer o seguinte: nós deixamos você sair com vida, tá bom. Eu queria colocar esse detalhe aqui, que faz parte da mensagem isso aqui. Mas o que eu quero falar nessa noite é o seguinte: são as atitudes de Isaac e as respostas de Deus. É isso que eu quero que você preste atenção. As atitudes de Isaac e as respostas de Deus. Primeiro, Isaac obedeceu a Deus.
não foi para o Egito. Irmão, Isaac se criou ali na região de Jerusalém, e quando começou a fome, ele veio descendo com a intenção de ir para o Egito. O vale de Gerar é um lugar de deserto. Gerar é a última localidade antes de chegar no Egito. Quem viaja para lá hoje, quem já foi para Israel, que viaja de ônibus do Egito para Israel, é um lugar de muito deserto. Só tem 3 coisas lá: areia, pedra e montanhas. E quando ele chegou nesse lugar, Deus disse para ele: olha, Isaac, não quero que você desça para o Egito, eu quero que você fique aqui, porque aqui é a terra prometida, porque aqui você tem que ficar, porque é o seguinte, aqui eu serei com você, aqui eu vou te abençoar, a tua semente eu tenho dado este lugar, e eu quero confirmar o juramento que eu fiz com o teu pai, porque o teu pai obedeceu a minha voz, e é neste lugar, esta é a terra prometida. Irmão, pensa, terra prometida, areia, pedra e montanha. Essa é a terra prometida. Quem sabe, se fosse eu, ia dizer assim: mas Deus, semear aqui neste lugar, esta é a terra que o Senhor prometeu para o meu pai, este é o lugar que o Senhor disse que me daria. Irmão, às vezes a gente faz pouco caso, a gente olha as coisas tão pequenas, com uma visão tão humana, e a gente não entende que Deus do nada pode fazer tudo, que Deus chama à existência as coisas que não existem, e que Deus é poderoso, conforme diz Isaías, para abrir rios no deserto. E se Deus abrir rios no deserto, Deus é poderoso para abrir rios naquele lugar também. Então ele obedeceu à voz de Deus. Ele não via nada, humanamente falando, não tinha condição nenhuma. Não era como nós aqui no Brasil, irmãos. O Brasil, ele tem, a menor parte do Brasil não é produtiva. Uma parte muito pequena do Brasil não é produtiva. Mas todo o país, nós temos terras aqui não cultiváveis que estão aí se perdendo. Milhões e milhões de campos de terras estão se perdendo por não querer cultivar. Mas o Brasil é um país cultivável, e lá não era cultivável. Humanamente falando não era, mas Deus fez uma promessa. Deus disse: fique aqui, que aqui eu vou te abençoar, por amor a Abraão teu pai. Ele me obedeceu, quero que você me obedeça. Eu quero te provar que onde você pensa que não tem nada, de onde você pensa que não sai nada, eu vou dar tudo para você. E eu quero pedir nessa noite que o Espírito Santo comece a acrescentar a nossa fé, para que a gente comece a olhar para aquela pessoa, para aquele assunto, para aquele negócio, que a gente diz: aqui não vai dar nada, daqui não sai nada, aqui não vai acontecer nada. Você precisa olhar pela fé com os olhos de Deus. Eu peço que o Espírito Santo abra os nossos olhos nesta noite, para a gente ver o milagre de Deus, de onde já não sai mais nada. Aleluia. Segunda coisa, Isaac ficou, Isaac semeou na terra. Aí é que está o negócio. Semeou na terra pedregosa, arenosa, desértica, causticante. Semente, querido, semente é uma coisa que você não pode comer. Nós comemos semente, mas a semente Deus deu somente para uma coisa: ser jogada na terra. Não se come semente. Nessa noite foi ministrado aqui sobre as sementes, e uma parte das sementes foram trazidas nessa noite e foram jogadas na terra. Existem muitas maneiras de semear. Isaac semeou naquela terra, não comeu a semente. Você sabe por que muita gente está passando fome, está passando dificuldade? Porque ele não está crendo na palavra de Deus, ele está comendo, ele está achando melhor
salvar essa parte. Não, eu vou comer, porque se eu jogar nessa terra aí, isso aí vai morrer, vai apodrecer aí, não, essa semente não vai vingar, não vai germinar, essa semente não vai dar certo. Eu vou salvar a minha parte, eu vou comer agora aqui. Querido, não coma semente. Semente para ser jogada na terra. Eu vi um testemunho esta semana de uma conferência mundial de pastores. E lá nessa conferência mundial de pastores, eles escolheram assim aleatoriamente alguns pastores para dar testemunhos. Pastor de uma nação, pastor de outra nação. Se levantou um pastor lá. Aí aquele pastor, entre tantos testemunhos bonitos, eles perguntaram: pastor, queremos que o senhor dê um testemunho de uma experiência com Deus. Ele disse: eu tenho experiência com Deus. Ele disse: eu sou um pastor itinerante, eu prego para ganhar ofertas, para edificar a igreja, eu ando edificando a igreja, abençoando aqui e ali, e ganho ofertas. Se eu pregar eu ganho, se eu não pregar eu não ganho nada. Ele disse: e eu costumeiramente, cada final de semana eu ganho uma oferta, e com essas ofertas então eu tenho a minha vida, minha família, meus compromissos, a comida na minha casa, estudo para os meus filhos, enfim. Ele disse: só que aconteceu um mês da minha vida que eu recebi só um convite. Teve um mês que eu recebi um convite só no último final de semana do mês. Era um mês de 4 semanas, às vezes tem mês que tem 5, mas era um mês de 4 semanas, e eu recebi apenas um convite. Aí ele foi. Ele disse que passou o primeiro final de semana, o segundo, o terceiro, e quando chegou na hora de ele viajar para ir lá naquela cidade pregar, ele disse que não tinha, a gasolina dava malmente para chegar naquela cidade. Ele não tinha dinheiro para nada. Ele disse que quando estava chegando, ele tinha ainda uma mixaria no bolso. Ele disse que parou na entrada da cidade para abastecer seu carro, para não ficar sem gasolina até chegar lá na igreja onde ele ia pregar. Diz que a gasolina já estava ali no finalzinho. Diz: eu vou colocar um pouquinho de gasolina nesse posto até chegar lá, encostar o carro lá na igreja onde eu vou pregar. Aí quando chegou lá, o frentista foi lá e disse: o seu carro é para completar o tanque, né? Ele disse: não, eu quero só X. Ele disse: não, o seu carro é para completar o tanque. Ele disse: mas como? Ele disse: não, porque o dono do posto está lá dentro, e quando o senhor encostou o carro aqui, ele disse: enche o tanque daquele carro lá e não cobre nada. Daí ele desembarcou do carro, foi lá dentro. Escute, meu amigo, por que encheu o tanque do meu carro? Ele disse: escute aqui, você não é o pregador, o homem que veio aqui esse final de semana, que está chegando para pregar aqui na nossa igreja nesse final de semana? Sou eu. Então Deus falou comigo que para encher o teu tanque não é para você perguntar nada, né? Eu não quero nem saber de nada, mas deixa o teu tanque cheio. Aí, amém. Aí ele foi e pregou. Ele pregou. Quando chegou no final do evento, o pastor chegou para ele e disse assim: irmão, a oferta que a gente costuma dar para um evento desse é X, mas Deus falou comigo que é para dar 4 vezes mais para você. Deus falou comigo, eu falei com o conselho da igreja, e o conselho da igreja disse que é para te dar 4 vezes mais. Pensa na alegria daquele homem. Ele disse: puxa vida, o meu mês estava fraquinho, não tinha mais nada, né? Aí ele pegou aquele cheque, colocou no bolso, agradeceu a Deus e saiu da tesouraria da igreja e foi ali para o meio da igreja. Só que durante o culto, naquele culto que ele tinha pregado, o pastor tinha apresentado um missionário que estava visitando ali. O pastor apresentou um missionário que estava ali. Aquele missionário não falou, aquele missionário não pregou, não deu testemunho, não fez nada, mas apresentou um missionário. E quando ele saiu da tesouraria da igreja, ali mesmo, ele fazia 2 minutos tinha recebido o cheque. Ele olhou para o missionário e foi dar um abraço ao missionário. O Espírito Santo disse assim: dê esse cheque para o missionário. Ele disse: ah não, Jesus, tem misericórdia de mim, agora não. Como que vai ser o meu mês? Aí o pastor tinha dito para ele, lá na tesouraria, o seguinte: irmão, você pega o teu cheque aqui, coloca o teu cheque aí no bolso,
E você pode esperar um pouquinho enquanto eu acerto algumas coisas aqui na igreja. Depois nós vamos jantar. Nós vamos num restaurante, a pizzaria, não sei. Aí quando ele saiu, ele foi dar aquele tempo, ficou ali com a igreja, com os irmãos, apareceu um missionário. Aí o Espírito Santo disse: dê esse cheque. E ele começou a relutar, mas não relutou muito. Ele obedeceu à voz de Deus. Pegou, está aqui, irmão. Está aqui, Deus falou comigo, pega esse cheque aqui para você. Disse: mas irmão, tal. Não, Deus falou comigo aqui agora, pega isso aqui. Aí zerou tudo de novo. Eu estou dizendo para vocês que Isaac semeou na terra da promessa. Deus disse: semeie, porque o milagre eu vou fazer. Preste atenção nisso. Isaac não está vendo água. A Bíblia está dizendo que Isaac semeou antes de desentulhar os poços, antes de ele descobrir águas. Ele semeou antes. Pode ver o texto, se você acompanhar o texto pela Bíblia. Primeiro ele semeia, para depois cavar poços. Então existe um princípio. Existe um princípio que rege isso. É por isso que os pastores têm que ensinar a igreja, e ensinam princípios de você ser fiel a Deus, para que a tua vida prospere. Aí o que aconteceu? Eles saíram para a janta. Vamos continuar com a história lá do missionário. Aí ele ficou sem nada no bolso e foram para um restaurante. Chegaram lá, o pastor já sentou ali com eles no restaurante. E lá numa outra mesa tinha um senhor sentado lá. E quando eles se sentaram aqui, né, esperando para ser atendidos, aquele senhor se levantou e veio caminhando e cumprimentou o pregador, aquele missionário, aquele que deu o cheque. Chegou e disse assim para ele, nem cumprimentou, chegou na lata e disse assim para ele, perguntou: escute aqui, você já fez uma sementeira hoje? Aí ele olhou para aquele homem e disse: o que esse homem tem a ver com a minha vida? O que esse homem quer saber da minha vida? Eu não conheço esse homem. Ficou sério. O homem perguntou: escute, eu estou te perguntando, me responda, você já fez a tua sementeira hoje? Você fez ou não fez? Eu disse: eu fiz, com certeza. Ele não queria tocar trombeta, ele não queria ficar falando. A pessoa que faz, na verdade, não gosta de ficar falando. Ele disse: eu já fiz. Ele disse: então tá bom, então está aqui o que Deus mandou eu dar para você. Colocou no bolso dele um outro cheque. Aí pensa na agonia que esse homem ficou sentindo. Ficou pensando: e agora? Não é elegante, né? Não é bonito, não é ético eu pegar o cheque e olhar quanto que ele me deu. Aí colocou o cheque no bolso dele, deu um tapinha no ombro, abençoou ele e voltou e sentou lá na sua mesa. Ficou lá. Aí eles comeram, beberam, foram embora. E quando ele teve oportunidade, estava sozinho, foi lá, foi no bolso, né, tirou o cheque, estava dobradinho. Quando ele abriu o cheque, tinha 10 vezes mais o que o pastor tinha dado para ele. 10 vezes mais. Ele ganhou para 10 meses. Ele semeou tudo que tinha e Deus deu para ele. Eu vi esse testemunho do pastor da primeira igreja batista de Curitiba, esqueço o nome dele agora, um pastor muito conhecido, o pastor Robson já esteve lá nessa igreja. Ele deu esse testemunho, ele estava nessa conferência, ele contou esse testemunho. Isaac semeou. A atitude de Isaac, na atitude dele, ele obedece a Deus, ele semeia na terra prometida. Irmão, se Deus falou que é para semear na terra, semeie na terra. Às vezes alguém pode dizer para ti: não, mas esse ministério é terra seca, essa vida é terra seca, esta pessoa, o tipo de contribuição que tu vai fazer, tu vai jogar tua semente. Se Deus mandou você semear, semeie, obedeça a voz de Deus. Em terceiro lugar, diz a Bíblia que ele edificou um altar ao Senhor. Ele não teve a sua vida por preciosa.
um homem de obediência a Deus. Eu estou olhando aqui as atitudes desse homem, estou vendo que ele levanta um altar a Deus. Ele pega, além de ele semear, ele vai pegar agora do seu gado, ele vai pegar dos seus cabritos, ele vai pegar das suas ovelhas, ele vai pegar do melhor da sua manada, e agora vai queimar para Deus num sacrifício também na terra seca. Tudo isso ele está fazendo para Deus. Em quarto lugar, ele desentulha os poços. Ele começa um processo, meu irmão, que é muito importante para a nossa vida. E eu quero parar um pouquinho nesse processo aqui. O processo de desentulhamento dos poços. Quando ele começa a desentulhar, eu quero que você olhe comigo aqui, ó. No versículo 15. Versículo 15 do capítulo 26 diz: e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Então, versículo de número 17: então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou ali. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Aqui os que entendem de Bíblia, os estudiosos da Bíblia, dizem que estes poços aqui foram verdadeiramente 3 poços. É o que se entende. Aí o que acontece? No versículo 19 diz o seguinte: cavaram pois os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Irmão, este termo águas vivas aqui não é aquela água viva do mar, não, que traz queimadura, que prejudica a pele. Não é isso, não. O poço de águas vivas está dizendo que quando eles cavaram, que quando eles chegaram na água, que eles encontraram a água viva é porque era água corrente, água que borbulhava. Eu não sei aqui em Itajaí, mas eu me criei num lugar aonde a gente encontrava, eles chamavam de olho d'água. Não sei se alguém aqui conhece isso. Olho d'água, onde você cava e você vê a água borbulhando da terra. E ali eles cavam poços, e às vezes deixam só. Quando era criança, minha mãe mandava buscar água no olho d'água. Era um pocinho bem baixinho, e a gente via a água borbulhando da terra. Quando eles cavaram, eles acharam ali um poço de águas vivas. Foi o primeiro poço que eles encontraram. Deu a entender que a promessa de Deus de abrir rios do deserto já estava cumprida. Deus não tinha mostrado para os filisteus aonde estava a água, mas mostrou para aquele homem que era o herdeiro da terra prometida. E quando Deus tem uma herança para os seus filhos, Deus vai revelar aonde estão as águas escondidas. É isso que eu quero dizer para você, que Deus vai mostrar para você aonde está o tesouro escondido. Deus vai revelar para você. Por isso a Bíblia diz: mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus vai dar para você. Deus quer mostrar para o seu filho obediente aonde está o poço da água viva. Aleluia. Só que tem um problema. Está tudo muito bem, mas os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque e disseram: esta água é nossa. Aí Isaque disse assim: então, se é que essa água é de vocês, eu vou dar o nome desse poço de contenda. Ezeque quer dizer contenda. Eu até peço que a Delita confira na Bíblia dela ali, se tem alguma outra definição, que ela tem uma Bíblia ali, uma tradução diferente. Ele disse: olha, como é que diz aí? Discussão, contenda. Aí Isaac disse assim: sabe de uma coisa? Eu não quero saber de discussão, não quero saber de contenda, não quero saber de briga. Porque briga não é de Deus, discussão não é de Deus, contenda não vem de Deus. E a Bíblia diz, Deus diz assim: eu contenderei com os que contendem contigo. Então não é comigo. Vocês acham que é de vocês? Então pode pegar o poço. Irmão, imagine, ele achou um poço de águas vivas.
Achou um poço de água corrente, a água está borbulhando. Ele tem gado, ele precisa disso. Ele já tem muita gente a seu serviço, ele já tem muito gado, ele tem que regar a terra, mas ele entrega o poço. Querido, vai ter momento que você vai ter que entregar, vai ter que deixar para não brigar, vai ter que abandonar alguma coisa, vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não fique brigando, porque se Deus prometeu para você, Ele vai cumprir na tua vida tudo. Vai chegar a hora que ninguém vai tirar mais nada de você, mas tem hora que a gente tem que se desfazer de alguma coisa. Ele sabe de uma coisa? Eu não quero saber de contenda. Fica para vocês. Foi para outro lugar. Diz a Bíblia que chegou lá no versículo 21. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. Aí quando ele chegou lá, cavou outro poço, encontrou água viva de novo. Aí os pastores ficaram só esperando. Vamos só olhar para onde que Isaac vai. Se ele vai para o norte, se ele vai para o sul, para onde que ele vai descer. Irmão, interessante que as correntes de Deus, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E ele foi andando, e justamente lá ele abriu e encontrou o poço. Aqui encontrou. Agora ele foi para outro lugar. Quando chegou lá, encontrou outra fonte de águas vivas aqui. E os filisteus vieram aqui. Ele poderia ter imaginado, não, esse rio é reto, mas não era. Não era. Só que ele não tinha tecnologia, gente. Ele não tinha sonda, ele não tinha nada para poder encontrar. Era só Deus dirigindo a vida dele. Imagina que ele chegava e dizia: pessoal, eu sinto que aqui nesse lugar vai dar água. Vamos lá, cavem aqui. Chegou lá, cavou águas vivas de novo, porque o rio que Deus abriu veio correndo para esse lado aqui. As águas de Deus estão passando. Aí ele abriu. Os filisteus vieram: esse poço é nosso. Ele disse: o quê? Essa água é nossa também, vocês não podem ficar aqui. Irmão, sabe o que significa Sitna? A palavra Sitna significa, desculpa a expressão, mas eu vou dizer, significa Satanás. Aqui na minha Bíblia significa inimizade. Quem é o inimigo das nossas almas? Satanás. Ali naquela Bíblia diz a acusação. Quem é o acusador das nossas almas? É Satanás. Ele sabe de uma coisa? Vocês acham que eu sou um homem de ficar com uma acusação? Vocês acham que eu sou um homem usado por Satanás? Assim como Deus me deu aquele poço lá, Ezeque, e vocês ficaram com ele, assim como vocês porfiaram lá e agora porfiaram aqui, e Deus me deu essa água. Mas se vocês pensam que eu sou um homem usado por Satanás, que eu quero confusão, que eu quero discussão, que eu quero acusação, eu não aceito isso. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Deus vai me dar um outro lugar. E abandonou. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção nisso aqui. Quando Deus começar a te abençoar, não vai faltar inimigo, não vai faltar gente que vai se levantar contra você. Se você ficar lá, viu? Vamos supor que Isaac ficasse lá, armasse uma tenda, ficasse lá pobrezinho. Eu imagino que Abimeleque até oferta ia dar para ele, ia lá até oferecer uma comidinha para ele. Não, fique aí, seu Isaac, tudo bem, o senhor pode ficar aí em paz, tranquilo. Não tem água, não tem nada, o gado morrendo, magrinho. Só que Isaac chegou lá, ele tem promessa de Deus na vida. Quando o inimigo vê que você está sendo prosperado por Deus, ele vai querer se levantar contra você. Isso aqui é uma ação maligna, para desfazer o que você tem, para tirar o que você tem, para desanimar você. É uma ação maligna para desanimar Isaac, para Isaac abandonar tudo, para Isaac abandonar a terra da promessa. E você não pode abandonar o que Deus te deu. Ele disse: eu vou sair daqui. Foi para outro lugar. Chegou lá, abriu postos, aí os inimigos não vieram. Olha o que diz o versículo de número 22. Partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Irmão, hoje, agora mesmo,
nesse lugar chamado Reobote, lá em Israel, no meio do deserto, está instalado o maior centro de tecnologia de Israel. Esse lugar chamado Reobote. Toda a tecnologia, todos os projetos agrícolas, todos os projetos científicos, os projetos de medicina de Israel saem deste lugar chamado Reobote. Ficou a marca do homem de Deus que obedeceu a Deus ali. Vai chegar uma hora que o inimigo vai se cansar, vai deixar você em paz e você vai prosperar, em nome de Jesus. Amém, irmão? Aplauda Jesus. Vai chegar a hora, o inimigo vai se cansar. Daí ele disse assim: agora eu tenho mais um lugar para ir. Deus está me alargando. Aqui já, tudo aqui está semeado. Irmão, em Sitna está semeado, em Ezeque está semeado, em Reobote está semeado. Está grande demais, eu tenho que semear mais. Agora eu vou para mais um lugar, vou para Berseba, e vou abrir mais um poço para Deus lá, para a minha vida lá. Só que quando ele chegou em Berseba, a Bíblia diz que Deus apareceu para ele naquela mesma noite e disse: eu estou aqui para te dizer, não tenha medo. É como se Deus dissesse para ele assim: ó, o inimigo tem te atacado, o inimigo tem lutado contra você, mas não tenha medo, porque eu sou contigo. Eu sou contigo, eu estou com você, aleluia. Não tenha medo, eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Aí ele edificou um altar ao Senhor naquele lugar e invocou o nome do Senhor. Aí quando ele estava nessa prosperidade, lembra do detalhe que eu falei, do rei que foi lá fazer uma visita para ele e pedir que agora, porque agora ele tem, agora Isaac está rico, tem muitos homens, tem muitos servos, tem muita gente. Eu imagino que muita gente que trabalhava com Abimeleque pediu a conta lá, porque não tinha mais serviço. O Abimeleque deu a conta para os seus servos e foram trabalhar com Isaac. Eu imagino que agora Abimeleque viu esse homem e se engrandeceu, por isso que ele foi lá fazer um tratado de paz. Aí Isaac disse assim: não, sabe de uma coisa? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um concerto então com vocês. Ele não ficou com o coração sobrecarregado de mágoas. Eu vou fazer as pazes com você. O homem e a mulher de Deus, irmão, existe no coração dele esta bondade, esta grandiosidade. Quando o inimigo se levanta, quando o inimigo vem, ele luta, ele batalha, mas quando a pessoa vem pedir perdão, o servo de Deus também perdoa. Amém? Se você quer ser uma pessoa abençoada, perdoe também. E agora, em último lugar, eu quero dizer para você o seguinte, ó, a resposta de Deus para a vida de Isaac. A gente já viu, na verdade, aqui todas as respostas de Deus, tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, mas ainda quero falar sobre o último poço. Eu quero falar um pouquinho para vocês. Deus veio então, prometeu-lhe bênçãos pela obediência. Deus apareceu e confirmou as promessas. Deus deu-lhe paz com os inimigos. Deus fez com que os poços produzissem águas vivas, cristalinas, saudáveis, águas puras e maravilhosas. As 4 coisas que Deus faz para ele. Repito: primeiro, Deus prometeu-lhe bênçãos pela obediência e abençoou-o. Segundo, apareceu-lhe e confirmou as promessas. Terceiro, deu-lhe paz com os inimigos. E quarto, fez com que os poços produzissem águas vivas. E aí chega no final aqui da mensagem, que eu estou olhando para o relógio, vou parar no horário, pode ficar tranquilos. Olha o que diz o versículo de número 31. 31 diz assim, Gênesis 26, 31: levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaac, despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac. Olha, irmãos, quando Isaac se mudou para Berseba, a Bíblia não fala ali naquela hora que eles foram
cavar poços, mas foram também. Veja como esse negócio de poços era um negócio importante para eles. E aqui no versículo 32, assim: aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. Nesse lugar aqui em Berseba, onde a gente veio, também encontramos água. Deus tem nos abençoado. Daí chamou o seu nome Seba. A palavra Seba está ligada com Sabá. Sabá está ligado com Sete. Ali foi o lugar que Deus deu descanso para o seu filho. O sétimo poço, o lugar de descanso para o seu filho. O número 7 fala de perfeição, fala de descanso, fala que Deus faz prosperar. É descanso, é alívio para a alma. Eu quero te dizer nessa noite que Deus está aqui para te dar quantos poços for preciso. Vai ter luta, vai ter dificuldade, o inimigo vai querer entulhar os teus poços, mas nessa noite Deus está aqui para te ajudar. Espera aí, por que Deus não fez o milagre? Por que Deus não fez com que a terra mandasse uma chuva? Olha, essa é a terra que eu prometi para teu pai, e eu vou mandar uma chuva aqui, eu vou fazer com que a terra produza. Escute aqui, por que tanto trabalho para o servo de Deus? Por que tanta luta? Meu Deus, quanta dificuldade Isaque passou. Quantas vezes disseram para ele: você é persona não grata, você não é bem-vindo em nosso meio. Quantas vezes disseram: saia daí. Quantas vezes entulharam os seus poços. Isaque teve que ir lá cavar, tirar a sujeira, a terra, o lixo que os inimigos colocavam cada vez, e as águas apareciam. O que eu vejo nesse capítulo aqui agora, dando uma olhada por cima assim, você só vê luta e trabalho, cansaço. Eu imagino Isaque chegando na sua tenda de noite, de tarde, os seus servos dizendo: não aguentamos mais, meu Deus, não aguentamos mais. Achamos água, agora os inimigos pegaram. Achamos água, os inimigos entulharam. Sabe, querido, a minha última palavra nessa noite é a seguinte: tem coisas que só você pode fazer. Só você pode desentulhar os poços, para que a água viva comece a correr. Sabe por que não flui o rio de Deus na minha vida muitas vezes? Porque minha vida está entulhada. Meu coração é um poço que está entulhado. O inimigo tem encontrado lugar na minha vida. Às vezes o meu poço é o poço de Ezeque. Às vezes o meu poço é o poço da contenda. Tem gente que por qualquer coisinha está brigando. Às vezes o meu coração é o poço da inimizade, é o poço de Sitna. Dou lugar para o inimigo. Isaque não quis aquilo, mas Deus quer que o teu poço seja o poço de Berseba, o poço do descanso, poço limpo, águas puras, águas vivas, águas que fluem, e o rio de Deus flui. Eu quero dizer para você que a bênção de Deus para a tua vida, a glória de Deus para a tua vida, está aí dentro do teu coração. É só você dizer assim: ó, eu abro a minha vida, eu quero que o Espírito Santo tire tudo que não presta do meu coração, todos os maus pensamentos, tudo aquilo que vem me carregando através dos anos, tudo aquilo que vem ficando na minha vida, tudo aquilo que eu não tenho deixado o Espírito Santo trabalhar. Você mesmo, só você pode, meu irmão, só você, com a ajuda do Espírito Santo e com a promessa de Deus que está sobre a tua vida, só você pode fazer isso. E eu digo para você
que nada aconteceria naquele lugar se Isaac não cavasse, se Isaac não semeasse, se Isaac não limpasse os poços. Não iria acontecer nada. As águas estariam lá, a promessa de Deus veio, mas está lá escondida. Sabe, tem coisas lindas aí no teu coração, tem coisas maravilhosas no teu coração, tem coisas lindas na tua vida, na tua família, que irão fluir se você abrir o teu coração, tirar para fora o que não presta e deixar na presença do Senhor Jesus. Deixe diante de Deus, larga diante de Deus aquilo que você não pode carregar, aquilo que não pode ficar. Tem gente que fica com mágoas antigas, coisas que vão ficando e não consegue perdoar. Meu Deus, nessa noite, Espírito Santo, faz uma obra, limpa o meu coração e limpa o coração do teu filho nessa noite. É a minha oração nessa noite, meu irmão, amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar por você que nessa noite quer tirar tudo para deixar só a água de Deus correr na tua vida. Jesus disse: aquele que crê em mim, nele se fará uma fonte que salta para a vida eterna. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Eu quero profetizar esta bênção para a tua vida. Eu quero orar por você que nessa noite quer ter um coração purificado e cheio do Espírito Santo, cheio de águas vivas, águas puras de Deus fluindo. Às vezes você diz assim: como eu gostaria de louvar a Deus, eu gostaria de falar de Jesus para o meu vizinho, gostaria de falar de Jesus para a pessoa que trabalha comigo, não consigo. Dá uma olhadinha no teu coração, só você que pode ver. Não sei qual é o motivo, o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo conhece todas as coisas. Eu quero orar por você que hoje quer ter um coração purificado, totalmente desentulhado. Às vezes é uma mágoa, uma traição, alguma coisa que te entristeceu através dos anos. Às vezes um problema na família, conjugal, seja o que for. Uma vingança até que você tem no teu coração. Está querendo se vingar de alguém. Nessa noite o Espírito Santo está aqui para te ajudar. Eu vejo assim que nós estamos num ambiente muito gostoso nessa noite, muito bom. Sabe, pastor Adilson, muita liberdade para falar a palavra aqui. Eu quero deixar muito claro aqui para você. Eu estou falando isso aqui humildemente para você nessa noite, porque Deus tem ministrado essa semana na minha vida sobre esse assunto. E eu tenho pedido: Espírito Santo, purifique a minha alma, purifique o meu coração. Se você quer que o Espírito Santo lave mais, purifique mais, né? Tire toda a contenda, toda acusação, tudo aquilo que o inimigo tem colocado, está jogando contra você. Nessa noite venha e diga assim: meu Deus, eu quero um poço de Berseba, eu quero o poço do descanso, eu quero o poço de águas cristalinas, eu quero o poço número 7 para a minha vida. Eu quero ficar na presença de Deus. Você quer? Então vem aqui, quero orar com você. Humildemente eu te peço isso, que Deus vai te dar graça. Às vezes você não está conseguindo perdoar, não está conseguindo liberar o perdão, não está conseguindo que a sua vida flua. Às vezes você tem sentido que a tua vida espiritual assim está muito devagar. Meu Deus, eu queria mais e mais. Meu Deus, eu preciso mais de Ti. Esta é a tua oportunidade. Agora a tua atitude é que vai denotar e demonstrar o que Deus vai fazer. Deixe Deus trabalhar, deixe Deus tratar na tua vida. Ele vai fazer isso com muito carinho. Aleluia. Eu vou esperar o último que está chegando aqui e nós vamos orar a Deus, que tem pessoas ajoelhadas. Não quero deixar muito tempo ajoelhados aqui. Glória a Jesus. Aleluia. O Deus majestoso e poderoso está aqui para te ajudar nessa noite. Eu queria pedir que você fechasse os teus olhos e que você fosse bem sincero na tua oração nessa noite. Muito sincero. Deus, purifica o meu coração. Deus, me ajude a te obedecer.
Deus, me ajude a semear, a não comer a semente. Me ajude a edificar altar ao Teu nome, não ter a minha vida por preciosa. Me ajude a fazer concerto de paz com os inimigos, aquelas pessoas que te sobrecarregaram, aquelas pessoas que te magoaram, aquelas pessoas que te feriram profundamente. Que você faça concerto de paz. Quem sabe, ó Deus, quem sabe alguém aqui está pensando como me consertar com alguém que já morreu. Mas nesta noite, profeticamente, pela fé, que haja aqui um quebrar de maldições nesta área, e que vidas saiam daqui transformadas, com a vida desentulhada, com os poços desentulhados, o coração aberto, o coração purificado, o coração cheio do Espírito Santo. Eu suplico isso, meu Pai. Meu Deus, só a Tua palavra pode fazer isso. É só a palavra que limpa, é como a água pura que vai limpando, esta água que vai jorrando, que vai passando, que vai tirando o que não presta. E à medida que o coração for se abrindo, mais e mais de Deus virá, mais e mais de Deus aparecerá. E à medida que essas águas forem se abrindo, que esses poços forem se abrindo, ó Deus, eu sei que aí essa terra produzirá, esta vida produzirá, esta vida vai ir para frente. Meu Deus, esta família vai ser abençoada, esta casa vai ser abençoada, esta empresa vai ser abençoada, os estudos darão certo, os negócios darão certo. É de Deus, é de Ti, ó Pai, que as vidas sejam abençoadas. Eu suplico isso, eu ministro isso, eu ministro a bênção de Deus, eu ministro a bênção do Pai, a bênção do Pai Celestial, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, irmãos. Quantos podem dizer glória a Jesus? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite? Deus abençoe, aleluia.